29 de junho de 2025. Era domingo. Coeur d'Alene, Idaho. Uma cidade de 55 mil pessoas no norte dos Estados Unidos. O tipo de lugar onde ninguém espera o inesperado. Às 13 horas e 21 minutos, um incêndio foi detectado nas encostas do Canfield Mountain, uma área de lazer muito frequentada, repleta de trilhas para caminhada e ciclismo. Um incêndio de vegetação. Nada fora do comum para aquela região nessa época do ano. O despacho foi feito. As viaturas saíram. Os bombeiros responderam ao chamado como faziam todos os dias, sem questionar, sem hesitar. Eles não sabiam que o fogo não era acidente. Não sabiam que alguém havia acendido aquelas chamas com um isqueiro de pederneira, escolhido aquele lugar com antecedência, subido em uma árvore e estava esperando exatamente por eles. Às 14 horas e 1 minuto, a frequência de rádio dos bombeiros foi cortada por uma mensagem que nenhum despachante jamais deveria precisar receber. Central BC 5, Central BC 5. BC 5 off 6. Send law enforcement right now. There's an active shooter zone. They're shot. BC 3's down. BC 1's down. Everybody's shot up here. Law enforcement, code 3 now up here. 2 batalhão-chefes com décadas de serviço combinado morreriam naquele dia. Um terceiro lutaria pela vida em cirurgia. E o homem que puxou o gatilho, um jovem de apenas 20 anos, seria encontrado morto horas depois na mesma montanha, com uma escopeta embaixo do corpo. E a história que você está prestes a conhecer vai muito além de um ataque. É sobre uma infância destruída. Um pai que ameaçou queimar a própria família com um rifle de precisão. Um jovem que queria desesperadamente ser bombeiro e foi rejeitado. Que tentou entrar para o exército 3 vezes e falhou. Que vivia dentro do próprio carro. Que desenhava sua própria morte em folhas de papel no banco do passageiro. Que publicou no TikTok dizendo vender órgãos no mercado negro. Vamos reconstruir tudo. Do primeiro dia da sua vida até o último. Hoje, vou te contar da história de Wes Holly e da emboscada na montanha Canfield. Wes Val Holly nasceu em 1º de maio de 2005, na Califórnia. Seus pais, Heather e Jason Holly, se casaram em San Bernardino em 2008. No papel, parecia uma família comum. Na realidade, era uma bomba com o pavio aceso. O pai, Jason Holly, era soldado do exército americano. Serviu de 2007 a 2015. 2 tours no Iraque e 1 no Afeganistão, encerrando a carreira como sargento de Estado-Maior. De 2010 a 2015, enquanto Wes tinha entre 5 e 10 anos, a família viveu em Grafenwohr, na Alemanha, uma base militar americana. Uma infância itinerante, sem raízes, sem amizades duradouras, criado no ritmo dos quartéis e nas ausências do pai em combate. Quando voltaram para os Estados Unidos, se instalaram em Phoenix, Arizona. E foi lá que o que restava da família desmoronou. Em 1º de outubro de 2015, Jason Holly foi preso por agredir a esposa. Wes tinha apenas 10 anos. Nos documentos de proteção que Heather protocolou no tribunal, o relato é perturbador na sua precisão. Ela escreveu que ele estava muito embriagado, chorando inconsolavelmente, dizendo que ia tirar a própria vida. A situação escalou. Ele socou buracos nas paredes, destruiu o celular dela, a empurrou ao chão e, depois de ser preso, enviou mensagens dizendo que ia tirar a própria vida. Mas não parou aí. Jason me ameaçou verbalmente, dizendo que ficaria do lado de fora com um rifle de precisão e que iria atear fogo no lugar. Heather escreveu. Disse que a única coisa que o impedia era a possibilidade de ir para a prisão. Heather também mencionou drogas e 2 armas na casa. Ela pediu que a ordem de proteção incluísse o filho, que tinha 10 anos. O juiz concedeu a ordem, mas depois a emendou para retirar o nome de Wes, após Jason alegar que
não era perigoso para o filho. O divórcio foi concedido em novembro de 2015. Heather tornou-se a responsável primária. Jason saiu da vida do filho. A frase que ficou, um rifle de precisão e fogo, era exatamente o que Wes executaria 10 anos depois. Após o divórcio, Wes cresceu em Phoenix com a mãe. Frequentou a North Phoenix Preparatory Academy, e os relatos dos ex-colegas constroem um retrato que hoje, com o que sabemos, é impossível de ignorar. Harry Stanley, que estudou com ele desde o colegial, foi direto. Meu bom amigo viu desenhos de suásticas e armas no caderno dele. Todos tínhamos bastante medo dele. Dieter Denning, outro ex-colega, confirmou a suástica e acrescentou: achávamos que ele estava só brincando, que era o jeito dele de se destacar, tentando ser transgressivo. Mas havia algo que ia além da excentricidade. Wes era obcecado com a Alemanha. Dizia que havia nascido lá, o que era mentira, ele nasceu na Califórnia, e que era muito mais alemão do que qualquer um dos outros em todos os sentidos, sendo mais patriótico. Denning também relatou que Wes fazia comentários perturbadores sobre a crise de fronteira nos Estados e falava abertamente sobre nazismo. Um terceiro relato não identificado afirmou que ele tinha tendências nazistas. Outro disse que ele era verbalmente agressivo em certos momentos, embora às vezes conseguisse ser divertido. Você o suportava em doses. Registros esportivos do site athletic.net mostram que Wes Rowley correu para a equipe de cross-country e atletismo da escola. Não era estrela, era mais um rosto no grupo. Alguém que calçava o tênis e saía correndo por trilhas e pistas, enquanto os colegas mal sabiam seu nome. Ao que parece, era uma das poucas coisas que o conectava a alguma rotina. Ele fazia bullying com alunos mais vulneráveis, dava apelidos cruéis. Em um período durante o primeiro ano do ensino médio, chegou a namorar uma colega que era judia, o que eventualmente esse namoro era extremamente estranho e bizarro. E os dois, juntos, espalhavam propaganda neonazista pela escola. Essa namorada saiu da escola junto com ele e nunca mais foi vista pelos demais colegas. Ele chegou à escola um dia com o cabelo raspado, dizendo que queria entrar para o exército. Falava constantemente em se alistar. Era obcecado com armas e com coisas militares. Seus cadernos eram um museu particular. Suásticas, símbolos satânicos, desenhos de bombas, aviões de guerra, veículos militares. Em novembro de 2021, Wes foi expulso da escola durante o primeiro ano. O motivo oficial? Ameaças à escola e aos colegas. Algumas fontes indicam que envolveu também um incidente com uma garota. Ele tinha 16 anos. E saiu da educação formal sem olhar para trás. Depois da expulsão, Wes foi trabalhar na empresa de arboricultura da família. E enquanto isso, sua presença digital começou a chamar atenção por razões muito perturbadoras. O perfil que se acredita ter pertencido a Wes no TikTok continha uma bio que já dizia muito: "Meu TikTok é para fazer medo". Entre as hashtags dos vídeos, investigadores e jornalistas encontraram tags como "Eu vendo órgãos no mercado negro". Em um dos vídeos, ele aparecia usando maquiagem ou um filtro que simulava maquiagem, segurando uma imagem de um personagem do My Little Pony com a legenda "Minha vida gira em torno dela". A mesma conta tinha hashtags relacionadas ao universo furry, pessoas que adotam personas de animais. Havia também conteúdo de anime. Havia ainda vídeos onde ele negava o Holocausto, postagens que ex-colegas de escola confirmaram ser consistentes com sua postura ainda na adolescência. Esses conteúdos foram deletados antes que as autoridades os acessassem completamente. O xerife confirmou que a conta havia sido apagada, mas não foi pela polícia. Os investigadores trabalharam para recuperar o material digitalmente, mas colegas de escola em Phoenix o descreveram como apoiador declarado de Trump, um dado que, somado à fascinação pelo nazismo,
cria uma contradição ideológica difícil de resolver. O que parece claro é que Wes não tinha uma ideologia coerente. Ele absorvia fragmentos extremos de identidade sem a coesão de um verdadeiro ativismo político. Wes sempre falou em se tornar soldado. Era uma imagem que carregava desde a infância. Um pai militar, anos em uma base na Alemanha, cadernos cheios de veículos de combate. Quando chegou a hora de transformar o sonho em realidade, o resultado foi sistematicamente o mesmo. Em agosto de 2023, no Arizona, Wes tentou se alistar no exército americano pela primeira vez. Não seguiu com os procedimentos exigidos. Desqualificado. Entre junho de 2024 e abril de 2025, já em Hayden, Idaho, tentou novamente, pelo menos 2 vezes mais. O exército americano confirmou. Ele falhou em dar seguimento às tarefas e compromissos e foi desqualificado. 3 tentativas, 3 fracassos. O filho do soldado que não conseguiu se tornar soldado. O próprio pai havia tentado ajudá-lo. Voou até o Idaho especialmente para acompanhá-lo no processo de alistamento. Mas não sei o que aconteceu, disse Jason Rowley mais tarde. Após a expulsão da escola, Wes ficou um período morando com o avô paterno Dale Rowley, em Vinita, Oklahoma. O avô, de 66 anos, descreveu o neto como nervoso, de nervos à flor da pele, e meio solitário, mas insistia que eram problemas normais para um jovem da sua geração. No verão de 2024, depois de se formar pelo GED, com o exame de equivalência ao ensino médio, Wes se mudou para o Idaho. O objetivo declarado era ficar mais perto do pai e trabalhar na área florestal. Mas a relação com Jason Rowley foi rápida e conflituosa. Ele viveu brevemente com o pai, que logo pediu que ele saísse. Rejeitado pelo próprio pai, Wes foi morar com T.J. Franks Jr., um trabalhador do setor de árvores que havia conhecido pelo serviço, em Sandpoint, Idaho. Franks disse que quando tentava conversar com Wes sobre notícias, ele simplesmente ria e respondia, aspas, "É tudo uma mentira de qualquer forma", fecha aspas. Franks foi categórico, aspas, "Ele não era uma pessoa política", fecha aspas. Os primeiros meses foram tranquilos. Quando ele se mudou, era bem quieto. Ficava para si mesmo e trabalhava, disse Franks. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Wes raspou o cabelo comprido completamente. Passou a ficar acordado até tarde da madrugada. Barricadou a porta do banheiro com uma cadeira. Andava pela casa parcialmente ou totalmente nu. Usava os pertences de Franks, como uma barbeadora elétrica, sem pedir. Monopolizava a TV e ficava jogando videogame até de manhã. Em um episódio que alarmou Franks o suficiente para chamar a polícia, as câmeras de segurança do apartamento flagraram Wes fazendo gestos de gangue diretamente para as lentes. Não sabia bem o que pensar. Só chamei a polícia e pedi que conversassem com ele, disse Franks. Em outra ocasião, vizinhos reclamaram que o carro de Wes havia ficado ligado por aproximadamente 12 horas. Ele estava dormindo profundamente no quarto. Disse que havia esquecido. Franks também relatou que Wes reclamava frequentemente de não ter namorada, mas não estava disposto a fazer nada para mudar isso. Ele não ia fazer nada para conquistar alguém, simplesmente reclamava. Uma pastora local de Coeur d'Alene, chamada Stephanie Anna, relatou em um vídeo de 6 minutos que havia mentoreado Wes quando o encontrou vivendo no carro no verão de 2024. Segundo ela, o jovem de 19 anos demonstrava curiosidade e fascinação por nacionalismo branco e queria muito entender sobre relacionamentos com mulheres. No final de janeiro de 2025, Franks pediu que Wes saísse. Sem drama, sem confronto. Wes simplesmente foi. Os registros das 5 interações que a polícia local teve com Wes nos meses anteriores ao ataque revelam uma progressão sombria. Eram todos casos muito menores. Em um deles,
o carro de Wes foi encontrado estacionado em frente a um restaurante, onde aparentemente ele estava residindo. Pedido que se retirasse. Obedeceu. Sem emprego fixo confirmado. Sem telefone, seu avô Dale disse que não falava com ele havia um mês, porque Wes havia perdido o celular. Sem endereço. O carro estava cheio de entulho, segundo o xerife. Era sua casa, seu armário, seu depósito, sua vida inteira dentro de 4 rodas. Em 1º de maio de 2025, Wes completou 20 anos. Sua mãe Heather postou uma homenagem no Instagram. Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou. Eu te amo, meu filho. Era a última vez que alguém da família registraria publicamente um momento de alegria com ele. Em maio de 2025, exatamente um mês antes do ataque, Wes Rowley entrou em um posto do Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene, o mesmo departamento cujos homens ele assassinaria 30 dias depois. Ele foi até lá com uma ideia muito simples e muito errada sobre como funcionava o processo. Ele tinha o estado de espírito de que poderia começar naquele dia, disse o xerife Bob Norris na coletiva de julho. Aspas. Foi dito a ele que há um processo, um exame escrito, uma prova de aptidão física, uma investigação de antecedentes e uma entrevista oral. O contato ficou agitado e frustrado. Ele saiu de lá em um estado muito frustrado e agitado. Fecha aspas. O homem que havia tentado se tornar bombeiro foi recusado, novamente. Dessa vez, pela última instituição que ainda poderia tê-lo acolhido. Exército, 3 tentativas, fracasso. Bombeiros, uma visita, fracasso. Emprego estável, perdido. Moradia, o carro. Família, distante ou rompida. Namorada, nenhuma. Telefone, nenhum. O que sobrou foi o silêncio dentro daquele carro e os cadernos de papel. No apartamento que Wes havia ocupado na Avenida Sherman, em Coeur d'Alene, os investigadores encontraram uma série de desenhos. O xerife Norris os exibiu publicamente na coletiva de 22 de julho. Primeiro desenho: um estacionamento de montanha visto de cima. O estacionamento exato do Canfield Mountain. Figuras palito espalhadas. E as palavras escritas à mão em letras maiúsculas. Kill, kill, kill. Segundo desenho, um autorretrato. Wes como figura palito, com uma escopeta apontada para o próprio queixo, o cano no chão, o dedo no gatilho. As palavras escritas ao lado, Into the Void. E abaixo, Goodbye Wes. Terceiro desenho, uma figura com um pentagrama desenhado na testa. Outros traziam as frases Runaway e Peace and Solidarity. Esses desenhos não foram feitos em um momento de raiva. Foram feitos com cuidado, com planejamento, com antecedência. E foram deixados no apartamento, não destruídos, não escondidos. Como se ele quisesse que alguém os encontrasse. Mas o documento mais impactante foi encontrado dentro do próprio carro de Wes, já no Canfield Mountain. Era uma carta endereçada ao pai, Jason Rowley. O mesmo pai que havia sido separado dele por uma ordem judicial quando ele tinha 10 anos. O mesmo pai que havia ameaçado queimar a família com um rifle de precisão. A carta, cheia de erros de ortografia e gramática, foi escrita no dia anterior ao ataque. A carta dizia o seguinte: Olá, pai. Escrevo isso a você em um esforço sincero para que você leia com a mais absoluta seriedade. Amanhã eu vou para a batalha. Se eu sobreviver, seria com a mais profunda desonra. Despeço-me. Espero que você viva o mais plenamente possível, como tem feito até agora. Imploro que não caia nas armadilhas da existência moderna, com a mídia e outros prazeres falsos que assolam as mentes dos indivíduos hoje. Propaganda, de certa forma. Você é um indivíduo de respeito e lhe desejo o melhor. Sinceramente, Wes Rowley. Ironicamente, ele escrevia ao pai com admiração e respeito,
O mesmo pai que havia prometido usar um rifle de precisão e atear fogo. O mesmo pai de quem fora expulso. A carta era um espelho. Wes havia internalizado tanto a violência paterna que agora a imitava, com o mesmo fogo, com as mesmas armas. Nas horas que antecederam o ataque, Wes postou nos stories do Instagram. Uma das publicações mostrava ele de maquiagem preta no rosto, traje de camuflagem e um bandoleiro com cartuchos. Outra dizia simplesmente: "Vou caçar". Ele também compartilhou uma música da cantora Björk, chamada Hunter, cujas letras contêm a frase "I'm going hunting", que em tradução significa "Eu vou caçar". A conta do Instagram foi apagada antes que as autoridades pudessem acessá-la completamente. O xerife confirmou: não foram eles que deletaram. Na manhã daquele domingo, Wes Rowley pegou sua escopeta de calibre 12, o isqueiro de pederneira e os papéis que havia escrito. Dirigiu até o Canfield Mountain, uma área pública com trilhas, frequentada por famílias no fim de semana. Estacionou o carro em um acesso à trilha. Usando o isqueiro de pederneira, acendeu o fogo no matagal denso da encosta. Esperou as chamas se espalharem. Subiu em uma árvore, exatamente como havia aprendido desde criança, nas décadas de trabalho da família como arboristas. E esperou. 13 horas e 21 minutos. Ligação ao 911. Um cidadão não identificado reporta incêndio no lado leste do Canfield Mountain. O chamador não é o atirador. Central de despacho aciona as equipes. 2 departamentos respondem: o Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene e o Kootenai County Fire and Rescue. 13 horas e 40 minutos. As primeiras unidades chegam à cena. Entre os respondentes estão 3 homens que nunca deveriam ter sido alvos de ninguém naquele dia. Frank Harwood, 42 anos. Batalhão-chefe do Kootenai County Fire and Rescue, 17 anos de serviço. Veterano da Guarda Nacional do Exército com missão no Iraque. Casado, pai de 2 filhos. Seus amigos o chamavam de "o melhor entre nós". John Morrison, 52 anos. Batalhão-chefe do Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene, 28 anos de serviço. Ingressou em 1996. Subiu de posto como bombeiro, engenheiro, capitão e, finalmente, batalhão-chefe. Paramédico. Quase 3 décadas dedicadas à comunidade. David Tisdall, 47 anos. Engenheiro de bombeiros. Quase 30 anos de serviço. Estava do lado de fora de uma viatura quando o ataque começou. Juntos, 75 anos de serviço público, respondendo a um incêndio em um dia comum de domingo. Ao chegar, os bombeiros encontraram o carro de Wes estacionado em um local que bloqueava o acesso operacional. Havia uma interação breve e tensa. Pediram que ele movesse o veículo. Wes estava presente. A câmera do painel de uma das viaturas captou parte desse momento. Ele estava a menos de 3 metros deles. 13 horas e 49 minutos. O primeiro tiro é disparado. David Tisdall foi o primeiro a ser atingido. Estava fora do veículo, exposto. A bala o acertou a aproximadamente 3 metros de distância. Uma distância de execução. Segundos depois, Wes abriu fogo sobre o veículo onde Frank Harwood e John Morrison estavam sentados nos bancos da frente, com a janela baixa. As análises forenses posteriores confirmaram. Ambos foram atingidos simultaneamente. Ambos morreram instantaneamente. 14 horas e 1 minuto. A frequência de rádio transmite: atirador ativo. Fogo ao responder. Incêndio provocado intencionalmente para atrair as equipes. David Tisdall conseguiu se proteger. Ligou pedindo socorro. Estava gravemente ferido, mas vivo. O caos se instalou. O xerife Bob Norris ordenou abrigo imediato para todos os moradores da área. Um cordão de aproximadamente 4 quilômetros ao redor do Canfield Mountain.
O FBI foi acionado e começou a rastrear os dados de localização do celular de Wes em tempo real. 2 helicópteros com atiradores de elite a bordo foram despachados com ordem explícita: se tiverem visão limpa, atirem. Eu esperava que alguém tivesse uma visão limpa para neutralizá-lo, disse o xerife mais tarde. A situação era ainda mais complicada porque Wes estava se movendo entre as árvores, atirando de diferentes posições. Sua habilidade de escalada, aprendida na infância em família de arboristas, criou a ilusão de que poderiam haver múltiplos atiradores. Mais de 300 agentes de segurança pública de instâncias local, estadual e federal foram mobilizados. 15h16. O FBI identifica um sinal de celular estático no alto da montanha. Uma equipe tática SWAT avança para a posição. Encontra um homem morto, uma escopeta embaixo do corpo. Era Wes Holley, morto da mesma forma que havia desenhado em seu caderno, a arma apontada para si mesmo, no lugar que havia escolhido para morrer. A investigação forense posterior confirmou: tiro auto-infligido. O incêndio que ele havia provocado, batizado de Nettleton Gulch Fire, queimou aproximadamente 23 acres antes de ser contido. Atingiu 75% de contenção no dia 2 de julho. Declarado 100% contido em 4 de julho de 2025, dia da independência americana. Havia teorias na internet que ele quisesse provocar um incêndio de dimensões maiores para evacuar totalmente a cidade. Outra teoria seria com relação à data do ataque, onde se percebem que, exatamente 24 anos antes, o Complexo das Nações Arianas, em Hayden Lake, Idaho, havia sido reduzido a cinzas por uma queima controlada, executada pelos próprios bombeiros da região, e que Wes teria estudado a humilhação sofrida pelo grupo neonazista e transformado o aniversário da destruição do acampamento em uma oportunidade de vingança sangrenta. David Tisdale, de 47 anos e com 30 anos de serviço, foi o sobrevivente do ataque, permanecendo em estado estável após passar por cirurgias críticas. Entre Frank e John, quase 50 anos de serviço dedicados a salvar vidas alheias. Morreram fazendo exatamente isso, respondendo a um chamado, sem saber que o chamado era uma armadilha. A investigação foi comandada pelo gabinete do xerife do condado de Kootenai, com auxílio intensivo do FBI. A análise balística confirmou: apenas uma arma foi disparada, a escopeta encontrada sob o corpo. Wes também tinha uma carabina .22 no carro que não foi usada. O veículo de Wes foi localizado em um barranco próximo à linha do incêndio, aparentemente empurrado para evitar que ele o usasse para fugir durante a operação. Levou dias para ser completamente inventariado. Dentro, a carta, mais desenhos, os poucos pertences de uma vida que havia cabido em um porta-malas. O FBI ficou encarregado do processamento forense do celular recuperado perto do corpo. As autoridades confirmaram formalmente que Wes não tinha vínculos com o jihadismo islâmico, rumor que circulou nas primeiras horas nas redes sociais. O xerife foi categórico: não encontramos nenhuma conexão com o jihad islâmico. Também não encontraram vínculo formal com grupos neonazistas organizados, embora a investigação sobre as influências ideológicas permaneça em andamento. Nas redes sociais, desinformação explodiu. O chatbot Grok, da plataforma X, chegou a fabricar um histórico criminal falso para Wes, incluindo uma suposta prisão por agressão com faca, que viralizou com quase 5 milhões de impressões. O PolitiFact precisou intervir para desmentir publicamente. Na comunidade, a resposta foi de comoção profunda. Horas após o ataque, cidadãos de Coeur d'Alene se reuniram espontaneamente, ao longo da Interestadual 90, segurando bandeiras americanas, enquanto os corpos de Frank Harwood e John Morrison eram transportados ao Instituto Médico Legal de Spokane, Washington.
Uma procissão de centenas de veículos de emergência acompanhou o trajeto. No dia 1º de julho, uma nova procissão trouxe os bombeiros de volta a Coeur d'Alene. Centenas de cidadãos foram às ruas. Igrejas abriram para sessões de aconselhamento. Uma cervejaria local doou 100% das vendas do dia às famílias. Fundos de arrecadação foram criados online. O governador Brad Little ordenou que as bandeiras dos EUA e do Idaho fossem hasteadas a meio mastro até o dia seguinte aos serviços fúnebres. No Senado americano, os senadores Mike Crapo e Jim Risch lideraram um momento de silêncio durante debate de uma votação. A Associação Internacional de Bombeiros classificou o ataque como um ato hediondo de violência e enviou equipes de apoio psicológico a Coeur d'Alene. Após o ataque, o Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene e o Kootenai County Fire and Rescue tomaram uma decisão imediata. A partir daquele dia, agentes policiais acompanhariam todas as chamadas, independentemente da natureza da emergência. Não sei se vamos conseguir garantir a paz de espírito das pessoas por um tempo, disse o chefe Way. Jason Rowley, o pai, foi encontrado por jornalistas do lado de fora de sua casa em Priest River, Idaho, acessada apenas por uma estrada de terra sem sinalização, com portões pesados e placas de proibida a entrada. Um ex-militar coberto de tatuagens, entusiasta de motocicletas, casado com Sarah Peterson e pai de 2 filhos pequenos. Membro registrado do Hooligans, um clube de motociclistas. É uma tragédia. Sinto muito pelas famílias dos bombeiros. É horrível. Não consigo imaginar que ele faria algo como o que estão dizendo. Quando confrontado com as evidências, disse: "Tem que haver mais na história." O avô paterno, Dale Rowley, foi a voz mais presente. Algo deve ter estourado. Ele amava os bombeiros. Não fazia sentido que ele estivesse atirando em bombeiros. Talvez ele tenha sido rejeitado ou algo assim. Ele postou no Facebook: "Aqueles bons e bravos bombeiros estavam apenas fazendo seu trabalho. Eles não mereciam isso." A mãe, Heather Cutiara, hoje casada com Tony Cutiara, postou a homenagem de aniversário para Wes em 1º de maio de 2025, apenas 2 meses antes do ataque. A página ficou inundada de comentários hostis de desconhecidos, culpando-a pelo que o filho havia feito. Ela permaneceu em silêncio público. A família emitiu uma declaração coletiva por meio de advogado. Não entendemos por que isso aconteceu ou como chegou a este ponto. Nossos corações e espíritos estão partidos pelos perdidos e pelos que sofrem, e pela nossa própria perda também. Aqui está o elemento mais perturbador de todo este caso, e que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Wes Rowley queria ser bombeiro. Não era uma ambição vaga. Era concreta, repetida, confirmada por múltiplas fontes. O avô Dale falava sobre isso como uma certeza. Wes havia visitado o quartel em maio de 2025, 30 dias antes de matar 2 bombeiros, pedindo sinceramente como poderia ingressar na carreira. O avô disse uma frase que resume o paradoxo com brutalidade poética. Ele amava os bombeiros. Não fazia sentido que ele estivesse atirando em bombeiros. Talvez ele tenha sido rejeitado ou algo assim. Não existe manifesto. Não existe causa declarada. Não existe uma mensagem final além da carta ao pai, que fala de batalha e honra, mas não de motivo específico. O xerife declarou publicamente, em múltiplas coletivas, que o motivo permanecia oficialmente desconhecido. O que existe é um padrão. Um homem que tentou repetidamente entrar para instituições estruturadas, o Exército, o Corpo de Bombeiros, e foi barrado ou se sabotou em cada tentativa. Que vivia no carro, que havia perdido o apartamento
o emprego e o telefone, que não conseguia abandonar vícios que ele mesmo reconhecia como problemáticos, que cresceu vendo um pai que ameaçava a família com fogo e com balas. Os bombeiros representavam algo que ele admirava e que o havia recusado. E quando a última porta fechou, o admirado virou alvo. Existe também a sombra genética ou comportamental do pai. Jason Rowley havia prometido ficar do lado de fora com um rifle de precisão e atear fogo. Wes, 10 anos depois, fez exatamente isso, com fogo e com balas. Não como cópia, talvez, mas como eco. O que existe é um jovem que caiu através de todas as rachaduras da família, do sistema educacional, da saúde mental, das instituições que o recusaram, e explodiu do outro lado, levando consigo 2 homens que passaram a vida inteira tentando salvar pessoas. O que fazemos com isso? Essa é a pergunta que Coeur d'Alene, Idaho, e todos nós estamos deixados para responder.